Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todo mundo bem. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre essa questão do trabalho de home office. Tem muitos pacientes que vêm falando comigo que depois que começou a trabalhar de home office, aumentaram o nível das dores, somente dores na coluna, cervical e lombar. Tudo tem a ver com a postura, tá? E querendo ou não, muitas estatísticas estão mostrando que as pessoas que estão trabalhando de home office, elas estão passando um tempo maior trabalhando, a demanda de trabalho é maior, principalmente em casos de professoras e professoras que estão tendo uma demanda muito maior, ficando muito mais tempo sentado em frente ao computador. E isso pode ocasionar uma má postura por períodos longos e, consequentemente, ter aumento da dor, tá? Vamos mostrar aqui alguns exemplos de má posturas que podem ocorrer quando você trabalha de home office, tá? Então é muito importante a gente estar mantendo uma rotina de exercícios, uma rotina de trabalho, preparar bem o ambiente para poder trabalhar de home office, ok? Então vou mostrar aqui alguns exemplos dessas mais posturas home office, ok? Então, ó, posturas e exercícios no período do home office, tá? Beleza. Então, vamos lá. Bem, na primeira postura aqui, tá? A gente vê uma pessoa mais cansada, tá? Provavelmente no final do dia de trabalho. E aí você vê que ela apoia o cotovelo, um dos cotovelos na mesa, tá? Tirando toda a curvatura lombar, né? Você tem uma lordose fisiológica lombar e uma cifose torácica. Então aqui ela deixa a coluna em linha reta, que não é nada bom. Apesar de estar apoiando nos cotovelos, tá? No cotovelo, a cabeça é projetada para frente também. Então esse é um tipo de postura muito errada. Apesar do monitor estar na linha do olho dele, que é muito importante, toda a parte da ergonomia da coluna, que ele deveria estar apoiada na cadeira, ele não está. E ainda está projetando a cabeça para frente. Então gera uma tensão muito grande nessas musculaturas da cervical posterior e em toda a cadeia posterior da coluna, tá? Os músculos eretores de coluna. Então, assim, essa postura está completamente errada, tá? Aqui a gente pode, pela identificação, pode ser no final do dia de trabalho, ou um trabalho que não seja do seu agrado, mas enfim, nada justifica essa postura errônea aí, tá? Na próxima postura, a gente vai observar uma pessoa, né, uma mulher trabalhando sentada no chão. Qual alguns erros que a gente consegue visualizar nessa imagem, tá? Primeiro, o uso do telefone. Então, provavelmente a cabeça dela deve estar um pouco mais inclinada para atender o telefone, tá? Segunda coisa que a gente observa de errado aqui é a postura da coluna dorsal dela e a postura da coluna lombar, tá? Onde deveria ter essa curva lombar, que é chamada lordose lombar, não tem, porque ela apoiou só um pouco na ponta do sofá, e se a gente for observar a distância do sofá para onde ela está, tá bem distante do sofá, então nem está tão encostada no sofá. Outro erro constante que a gente está vendo aqui também, as pernas dela, tá? Uma perna está dobrada, a outra esticada. Mesmo as duas estando dobrada ou as duas estando esticadas, está errado, porque os joelhos têm que estar a 90 graus e os pés em contato com o solo, tá? O monitor também está muito baixo
para o ângulo de visão dela. Então, ela tem uma flexão cervical também aí. Então, a gente vê que por mais que pareça que está num conforto do lar, né? Ergonomicamente está completamente errada essa postura, tá? Pelo celular, pelo apoio nas costas que não tem, pelo apoio da lombar que não tem, pelas pernas não estar flexionada 90 graus e pelo monitor estar mais baixo do que a linha da cervical dela, ok? A única coisa que salvou aí foi o cachorrinho. Bem, nessa postura aqui, a gente observa alguns erros, tá? O primeiro erro, que também é muito comum quando a gente trabalha em casa, que é deixar o monitor um pouco mais na lateral. Então, repara que ele está fazendo uma rotação cervical para poder olhar o computador, tá? Então, ele está olhando o computador meio de lado. O certo era a cadeira dele estar virada para frente do computador e ele está olhando de frente o computador e não olhando para o lado, tá? Então, aqui ele já tem uma rotação cervical para poder olhar o computador, tá? Quando ele roda cervical, em geral ele também ele gira um pouco o tronco, tá? Apesar de que essa cadeira é bem ergonômica, porque ela tem, além do apoio na lombar, ela tem esse apoio no braço aqui também. Então poderia ser melhor aproveitada. Então repara que ele não consegue fazer essa curvatura na região lombar. O glúteo dele tem que chegar muito bem para trás, né? Ele tem que chegar para trás para poder manter a coluna reta. Outro detalhe, a perna completamente estendida. Não pode estar a perna completamente estendida, tá? Uma flexionada, outra estendida. Então, um quadril dele aqui está em flexão, o outro está em posição neutra. Não pode, certo? Os dois joelhos têm que estar flexionados um pouco mais de 90 graus, tá? Para mais estendido um pouco. Mas ele tem que estar de frente para o computador. Bem, nessa imagem aqui, a gente percebe que várias coisas erradas, né? Primeiro, ele não está tendo nenhuma curvatura, mesmo que com apoio, na região lombar, tá? Na região dorsal, no quadril, nos joelhos, ele está todo esticado, mesmo que seja deitado, tá? Que parece ser uma posição confortável. Mas olha a cervical dele, ele botou até um apoio aqui na cervical, a cervical dele está para baixo, para poder ele olhar o computador, tá? Para o computador conseguir ficar na linha dele, tá? Esse computador teria que estar mais alto um pouco para estar na linha dos olhos dele. Não está tão baixo, mas a cervical dele está o tempo todo em rotação. É como se ele estivesse olhando o celular direto, estivesse com a mão no celular e estivesse com a cabeça em flexão. Agora imagina ele trabalhando horas com a cabeça em flexão aqui. Final do dia, né? A cervical vai acusar alguma dor, tá? Então essa postura aqui completamente errada. Bem, essa postura aqui, tá? Ela é interessante por dois motivos. Primeiro motivo, ela tá com o glúteo afastado da cadeira. Você vê que essa cadeira aqui é muito boa, uma cadeira bem ergonômica, tá? Mas ela tá com um quadril aqui, ó, jogado lá na frente. E o joelho está muito distante da ponta da cadeira. Então, e ó, outra coisa, a linha dos braços dela, do ombro em relação ao cotovelo, que deveria estar 90 graus ou um pouco mais, está bem maior, tá? Então, assim, é uma postura que não está correta, porque para estar correta, ela tem que pegar essa região e jogar bem para trás para manter a lordose lombar, ok? Outra coisa, quando ela levantar mais a postura, o monitor tem que ficar um pouquinho mais alto para ficar na linha dos olhos dela, o monitor. E nesse caso aqui, se ela for ajustar, não vai estar, tá? O interessante também é, quando você chegar o quadril para trás, sentar em cima dos isquios, que a gente fala, ergonomicamente falando, o seu joelho, ele não precisa estar completamente a 90 graus. E você tiver um apoio no pé, como se fosse uma rampinha aqui, adaptar alguma coisa em casa mais alto um pouquinho, até uma caixa dessa daqui, ó, que está aqui atrás, se você adaptar,
você já melhora um pouco do retorno venoso, não deixa seu pé completamente para baixo, tá? Mas essa postura está errada por esse motivo e pelo cotovelo aqui também, ok? Bem, aqui é um exemplo claro também que, por mais que você tente manter a sua coluna ereta, você precisa de um apoio. Você vê que aqui essa cadeira ela tem um apoio bacana para a coluna lombar. Ela consegue manter uma lordose lombar, tá? Só que ela está completamente para frente. Então ela está sem apoio na região lombar, sem apoio na região dorsal, tá? Por mais que você mantenha a postura correta, você tem que ter um apoio atrás para você apoiar a sua coluna. Não adianta você querer ficar numa postura reta sem nenhum apoio atrás, ok? Por muito tempo, né? Por muito tempo. Isso vai te causar muitas dores lombares, tá? Se você tiver um joelho mais de 90 graus, você vê que o dela não está 90 graus, está um pouquinho para trás, aí você começa a reduzir um pouco do fluxo do retorno venoso, aí é normal também o pé ficar um pouco inchado no final do dia. Então são detalhes que fazem a diferença no final do dia, você trabalhando de home office, tá? Bem, essa postura aqui, essa cadeira aqui também é bem ergonômica, tá? É bem interessante frisar isso, que as cadeiras, elas precisam ser ergonômicas, elas precisam ser cadeiras que são que vão te proporcionar uma boa postura. Ela tem um apoio no cotovelo, que isso é bacana, tá? Ela tem um apoio até na cervical aqui, ok? O que está errado aqui? A coluna dele, a lombar dele não está completamente apoiada na cadeira. Então, ele deveria jogar esse bumbum aqui, né, esse isquio lá para trás, para a coluna ficar mais reta e apoiar a cabeça aqui. Já que essa projeção da cabeça para frente, olha o nível de tensão que vai ficar causando aqui nessa região dessas musculaturas posteriores cervicais. Outra coisa que está errado aqui também é a altura da tela, tá? Pelo visto aqui é um tablet que ele está vendo, mas a altura da tela está muito baixa, deveria estar na altura do campo visual dele, ok? Então ele deveria botar algum apoio para subir mais isso aqui. O apoio aqui deveria ser um pouco mais alto, a mesa mais baixa. Essa cadeira tem regulagem, então ele deveria levantar um pouco mais a cadeira, tá? Ele deveria dobrar um pouco mais esses joelhos aqui, ou se tiver assim, botar um apoio cervical, um apoio no pé aqui, um apoio podal aqui, tá? Então aqui fica bem claro que a anterioridade da cabeça da cervical dele, tá? Anterioridade, escorregou o quadril para frente, né? Que é uma posição de relaxamento, uma posição quando você cansa de ficar na postura correta. É normal isso acontecer também, porém é errado, tá? Então descarta essa postura aqui também, ok? Esse aqui é mais um exemplo, tá? Geralmente quando a pessoa quer dar uma atenção maior a algo no computador, ela se projeta completamente para frente e aí você vê o nível de tensão. Ó. Ele está até com o glúteo e os quadris aqui bem para trás na cadeira, tá? O pé poderia estar um pouco para frente, para no mínimo 90 graus aqui de ângulo, tá? Agora, a curvatura dorsal dele deveria estar mais reta, tá? Porque além dele curvar a cervical, olha a dorsal, olha o que ele faz com a cervical dele. Ele joga a cervical lá na frente, ele projeta para tentar olhar de perto o monitor e olha o nível de tensão que vai ser gerado aqui no final do dia, tá? Olha o nível da cifose que ele está formando aqui. Outra coisa, o ângulo do cotovelo, que deveria ser mais reto, no mínimo 90 graus, ele vem aqui e ele sobe o cotovelo. Então vai ficar gerando uma tensão maior nessas musculaturas que são extensoras de punho, flexoras de punho também. Então, para o paciente evoluir para um epicondilite, só por causa de uma postura, aumento de cifose, uma dor em região
cervical, irradiando para trapézio, devido a uma postura é muito grande. Então, essa postura aqui está completamente errada. E olha que a gente está mostrando posturas que as cadeiras são relativamente ergonômicas e boas para trabalho. Tá? É mais questão de ajustes mesmo. Ok? Bem, aqui a gente tem um exemplo. Na verdade, temos dois exemplos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente. No primeiro exemplo, ela chega toda para frente, tá? Ela chega toda para frente aqui. Então aqui ela tem, ó, não tem apoio na lombar, não tem apoio entre a torácica e lombar, não tem apoio na torácica e projeta a cervical lá na frente, aumentando a cifose torácica, tá? Os pés a 90 graus, ok, mas precisa ter um apoio na lombar, tá? O que ela deveria fazer? Levantar um pouquinho e chegar a cadeira um pouco para frente. Já resolveria muita coisa do problema dela, tá? E levantar um pouco essa postura dela aí, que tá muito curvada, ok? O cotovelo dela, ela conseguiu um apoio na cadeira, na própria mesa, então não está completamente errado. E o monitor aqui, ó, tá alto, tá no campo de visão dela, tá? Então aqui uma coisa certa que é o campo de visão dela tá correto e o apoio do cotovelo, do ombro aqui, do cotovelo na mesa, tá? Mas ela tá sem apoio nenhum, nem precisava desse encosto aqui pela essa postura que ela tá. Aí o que ela fez aqui nessa segunda postura? Ela encostou completamente para trás, só que essa cadeira ela tem uma alavanca aqui, ela tem uma articulação que se você encostar nela jogando peso, ela vai para trás. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ela não está a 90 graus. Ela foi para trás, completamente para trás aqui, ó. Tá? Então, olha o que ela fez com o quadril dela aqui, a coluna, ela jogou toda para trás. Certo? Só que ao mesmo tempo que ela jogou para trás, ela ajustou a cervical dela também. Então, menos mal o que ela fez aqui, tá? O que ela deveria mudar aqui? Só chegar um pouquinho o bumbum mais para trás, para a inclinação não ficar tão grande na cervical. Essa angulação aqui do ombro, do cotovelo, ela não está completamente errada. Porém, se você ficar com os braços completamente esticados, você vai gerar uma pressão muito grande em ombro e trapézio. Tá? O monitor continua na altura do seu campo visual, então até aí, beleza, mas o que tinha que ter melhorado aqui era a questão do posicionamento do quadril e a coluna, ok? Bem, aqui agora a gente tem um exemplo do ergonomicamente correto, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente observa, a cervical. A cervical aqui está mantendo uma lordose cervical, que a gente tem uma lordose cervical, uma lordose lombar e uma cifose torácica. Isso é normal. O que não pode ter? Uma hiperlordose ou uma hipercifose. Então aqui, ó, cervical está com a curvatura perfeita, campo de visão de frente para o computador perfeito, ângulo do cotovelo com o antebraço aqui, ó, do húmero com o antebraço, perfeito, 90 graus apoiada, tá? O bumbum bem para trás aqui, sentando em cima do isquios, então toda a lombar e torácica tem o apoio da cadeira aqui, ó, nessa parte branca, tá? Os joelhos a 90 graus, lembrando que o quadril ele tem que estar um pouco acima do joelho, tá? Se a gente reparar nessa imagem aqui, ó, o quadril, o ponto médio do quadril e o ponto médio do joelho, o ponto médio do quadril está mais alto do que o ponto do joelho, tá? Então, o que acontece? O que tem que acontecer? Esse ponto ele tem que estar mais alto do que esse ponto. Esse ponto mais alto do que esse ponto. E é o que está acontecendo aí, tá? A lombar dela aqui, coluna perfeita, então não está gerando nenhuma pressão aqui,
não está gerando nenhuma pressão aqui. Repara que o cotovelo dela está bem apoiado na maca, então a probabilidade de ter alguma tensão em trapézio aqui é muito pequena, tá? Então, é uma tensão muito pequena. Então, essa é a postura ergonomicamente correta. Essa postura só não está 100% correta, porque, segundo essa imagem aqui, ó, precisava de uma cadeira com apoio no cotovelo. Esse apoio no cotovelo, você descansa toda essa musculatura de ombro, de cervical aqui, ó, trapézio, você descansa toda essa musculatura por um simples apoio no cotovelo. Então, as empresas deveriam estar se importando em relação à qualidade das cadeiras, em relação ao apoio do braço. Trabalhar com apoio no braço realmente traz uma grande diferença. Então, é a única diferença dessa imagem para essa, que essa cadeira não tem apoio cervical, mas ela chegou um pouco mais para frente, né? Está perto da mesa aqui para poder apoiar o cotovelo. Ok? Então, assim, ó, alguns mandamentos da boa ergonomia, certo? Que a gente já tinha comentado antes. Primeiro, organizar a estação de trabalho, tá? É muito importante você estar trabalhando na sua casa e você organizar o ambiente de trabalho, deixar um ambiente propício para o seu trabalho, deixar tudo à vista, né? Prestar atenção em relação à organização tanto da estação de trabalho em si, como questão de horários, manter um horário correto para você começar, para você ter intervalos. A gente vai falar essa questão dos intervalos, tá? Ó, usar produtos ergonômicos, cadeiras, mesas, etc. Esse etc. pode ser aquele apoio do pé, pode ser aumentar a altura do monitor. A maioria das empresas de home que oferecem ao trabalhador do home office, ela pergunta: você tem estrutura na sua casa para você trabalhar de home office? E aí a pessoa fala que tem. Para ter uma estrutura, você tem que ter produtos ergonômicos. Não adianta você sentar numa cadeira, numa banqueta e trabalhar horas e horas numa posição errada, apoiada, igual a gente viu nas imagens, tá? Então, ó, no segundo mandamento, usar produtos ergonômicos, tá? Manter a cabeça alinhada com o centro do monitor, a gente comentou isso. Não adianta o monitor estar aqui na minha frente e eu estar mais para baixo ou estar mais para cima, olhando do monitor de maneira mais para baixo. Eu tenho que estar de frente para o monitor. Isso é muito importante. E aí tem a ver com a altura da cadeira e a altura do monitor, tá? Manter as costas eretas. Ou seja, as costas têm que estar toda apoiada na cadeira. Ok? Deixe os braços apoiados e levemente esticados. Ou seja, eu não posso estar com o meu braço a 90 graus realmente sem nenhum apoio. Eu tenho que estar com ele apoiado e levemente esticado para poder relaxar minha musculatura do trapézio e do ombro, tá? Fazer exercícios e alongamento, né? Que na empresa seria ginástica laboral, tá? Então você precisa fazer alongamentos e exercícios em casa, sim, tá? E fazer pausas de 10 minutos a cada 2 horas ou menos. Então, trabalhou 1 hora, 2 horas, levanta um pouco, dá uma caminhada, dá uma esticada, vai tomar uma água, refrescar a mente, ver outras coisas. Em casa é bom que você consegue ver outras coisas, mas levanta um pouquinho e foca no trabalho, beleza? Bem, aqui eu vou mostrar a vocês agora alguns exercícios que a gente pode estar fazendo em casa, tá? Então aqui vamos realizar 3 inspirações, estendendo a coluna dorsal na inspiração, tá? Ó. Olha a minha coluna dorsal. Eu estou fazendo aqui a inspiração. Toda vez que eu inspirar, eu vou estender minha coluna dorsal, tá? Então são exercícios para fazer durante o período de trabalho. Parou um pouquinho, puxa o ar, estende a coluna,
e volta. Por que que eu estou fazendo isso? Com isso, eu estou dando mobilidade à minha coluna torácica, que ela vai se encontrar, em geral, em flexão, porque eu vou estar apoiado, tá? Em geral, eu trabalho mais perto da mesa, é mais para mostrar essa questão da mobilidade torácica para vocês, mobilidade dorsal, tá? Isso aqui também é muito importante. Lembra que a gente mostrou na imagem pessoas que trabalham com a postura, com a cervical apontada para frente, né, projetada para frente, né? E isso causa nessa musculatura aqui, ó, posterior, um excesso de tensão no final do dia. Então, nesse exercício, a gente vai levar o queixo na direção posterior. Então, a gente vai, ó, afundar o queixo em direção à cervical, tá? Para alinhar a cervical e tirar a tensão das musculaturas posteriores. Olha só. Vou pegar o queixo, joguei para trás. Olha como minha cervical fica correta aqui, ó. Tá? Então, ó, peguei o queixo e joguei para trás, com o intuito de alinhar a minha coluna cervical. Isso aí eu vou fazer 2, 3 vezes no dia, tá? Sempre que eu lembrar ou eu me pegar com a minha cervical para frente, tá? Eu vou jogar minha cervical lá atrás, tá? Tirar a tensão dessas musculaturas posteriores aqui, ó. Ok? Então tem que prestar atenção bastante nisso aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Bem, aqui a gente vai alongar um pouco o punho, já que o punho é uma musculatura que a gente usa bastante, tá? A musculatura do antebraço. Então, toda vez que a gente digita, a gente gera contração em todo o antebraço. Então, a gente vai alongar a musculatura que é extensora de punho. Ó. Eu vou subir, sustentar. Repara que o meu braço está na altura do ombro, é uma linha reta. E eu vou levar o meu punho para cima, tá? Vou levar o meu punho para cima, tá? Esse movimento aqui já é o contrário. Se um eu levei para cima, o outro eu vou levar para baixo, tá? Então, ó, flexionei e aí, ó, sempre na linha do ombro, ok? Sempre na linha do ombro. Flexionei, estou alongando toda essa musculatura que é a extensora de punho, ok? Então, são exercícios que vão fazer parte do seu dia a dia que trabalha de home office. Nesse próximo exercício aí, nós vamos cruzar a perna, tá? Uma mão a gente vai segurar no tornozelo e a outra mão a gente vai empurrar o joelho para baixo. A gente vai dar uma mobilidade no quadril. Preste atenção. Cruzei a perna, joguei essa mão aqui para baixo, empurrei para baixo, tô dando movimento esse quadril aqui que está o tempo todo em flexão. Jogo para baixo, segurando a outra mão lá. Beleza? Então, é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho de quadril aí também. Tranquilo? Então, olha só quantos exercícios a gente já está passando aí, quantos exercícios são importantes para a gente estar fazendo, para a gente evitar no final do dia, no final da semana, no final do mês, aumentar esse gráfico aí de dor de pessoas que estão trabalhando no home office. Tá? Nesse exercício, nós vamos alongar a musculatura da panturrilha, porque, como eu falei, a perna fica o tempo todo dobrada 90 graus. Então, é muito importante a gente estar com uma boa flexibilidade na panturrilha, não só a flexibilidade, como a contratilidade também, tá? Então, nesse exercício aqui, a gente vai alongar a panturrilha. E tudo isso é no seu ambiente que você vai estar, não precisa você sair para fazer, tá? Então, vai chegar uma perna para frente, outra para trás. Repara que o meu calcanhar atrás ele está em contato no solo, para alongar essa região da panturrilha aqui, ó. Tá? Então, troquei, ó. Repara que o meu calcanhar ele vai estar no solo para alongar a panturrilha, certo?
minha coluna vai estar reta, eu vou alongar a panturrilha. Por que eu vou alongar a panturrilha? Porque eu vou estar o tempo todo sentado com minhas pernas flexionadas. Então, é muito importante eu estar trabalhando a panturrilha. A panturrilha, ela bombeia o sangue. Então, o sangue que sai lá de cima do coração, ela vai lá até o pé e a musculatura da panturrilha que vai fazer o sangue retornar, tá? Esse exercício aqui a gente vai abraçar o braço na frente do corpo, tá? Preste atenção, ó. Para a gente alongar toda essa cadeia posterior de ombro aqui, trapézio, ok? Pode ser feito sentado ou em pé também, tá? Então a gente vai fazer 3 vezes de 20 segundos para cada braço, ok? Exercícios tranquilos, todos eles são bem fáceis, né? Agora alongar a musculatura lateral do pescoço. Também 20 segundos, 3 vezes para cada lado. Ó, preste atenção como que é feito. Sentado, estou alongando toda essa região aqui de trapézio, ó, que vai até o ombro, vai lá até a cervical, ok? E pro outro lado, a mesma coisa. Então, vou alongar, segurar, alongar toda a musculatura lateral do pescoço. Vou trocar, alongar de novo e eu vou fazer isso 3 vezes de 20 segundos para cada lado. Tudo bem? Bem, como a gente falou que a panturrilha ela é a musculatura que ajuda a bombear o sangue que vem lá do coração para voltar a ter o retorno venoso, né? E não deixar os pés inchar. Então, além de alongar, nós vamos fazer esse exercício aí, ó. Ó, ponta de pé, ponta do pé, tá? Vamos fazer 10 vezes esse exercício e repetir. São 30 vezes, só que faz 10, descansa, 10, descansa, 10, descansa. Isso vai te auxiliar bastante para que teus pés não fiquem inchados, nem a panturrilha, tá bom? Então é muito importante alongar e fazer exercício para fortalecer, para ajudar a bombear esse sangue aí, beleza? Como a gente viu em algumas imagens, que as pessoas tendem a flexionar a coluna, tá? Esse exercício agora a gente vai estender a coluna. Preste atenção. Vamos ficar de pé e vamos botar a mão na cintura e só estender a coluna. Estendi, voltei. Estendi e voltei. Ok? Vamos fazer essa extensão da coluna 10 vezes apenas, tá? Só para mudar a mecânica de flexão que a gente fica direto. Então, mão na cintura, estende. Mão na cintura, estende. A lombar, tá? Por 10 vezes. Esse exercício aqui também é muito importante, já que o nosso padrão é flexor, de ficar em cima do teclado. Então, a gente precisa abrir mais o peitoral. E para abrir mais o peitoral, a gente precisa juntar as escápulas, o ombro para trás, tá? Então, esse exercício nós vamos juntar as escápulas, ou seja, jogar os ombros para trás, ó. Viu? Deu para perceber? Estamos jogando os ombros para trás. Jogando os ombros para trás, tá? Quando eu inspirar, eu jogo o ombro para trás, tá bom? Vamos fazer isso 15 vezes. Outro movimento que é bastante importante a gente fazer, além da flexão e a extensão do punho, são movimentos rotacionais de abre e fecha. Preste atenção. Abre e fecha os dedos, roda o punho, tá? Porque a gente usa muito, nós usamos muito as musculaturas que são intrínsecas, que ficam entre os dedos, tá? Na hora da digitação, e nós usamos muito o punho na hora da digitação, dependendo do apoio. Então é importante a gente flexionar,
e abrir os dedos, né? Fechar, abrir as mãos, rodar o punho. Isso é muito importante, tá? A gente vai fazer isso aí 15 vezes, cada movimento, para cada lado, ok? E agora a gente vai fazer um movimento que a gente pode fazer ele tanto sentado quanto em pé, que é o movimento de se espreguiçar, ok? Preste atenção. Entrelaçou os dedos, estica bem o corpo, estica a cervical. Tenta procurar aí puxar o ar. Sente o ar entrando quando você estender. Se espreguiça, pode ser em pé também esse exercício, tá? Parece bobo, mas é muito importante esse exercício. Você vai estar alongando toda a sua coluna, tá bom? Aqui eu passei também alguns exercícios. Mostrei, na verdade, estou mostrando alguns exercícios que a gente pode estar fazendo. O do punho a gente já mostrou, né? Essa rotação aqui, ó, a rotação do tronco também a gente pode estar fazendo, tá? Sustentando atrás da cadeira. Esse movimento aqui a gente já fez, que é jogando o joelho para baixo. Esse aqui, de vez de jogar o joelho para baixo, você abraça o joelho. Esse daqui da flexão dorsal, a gente também alonga a musculatura da panturrilha, que é aquele mesmo movimento que a gente fez em pé, que eu mostrei. Pode fazer sentado, que já vai pegar fibra de gêmeos e solear, que é outra fibra, tá? Flexão do tronco também, aqui a gente pode soltar o peso do tronco um pouco. Lembrando que o nosso padrão, como esse padrão aqui é um padrão normal quando a gente está sentado, não precisa focar tanto nessa flexão de tronco lombar, tá bom? Então, mas são algumas dicas aí de alguns exercícios que a gente está pedindo para vocês estarem fazendo. E é isso. As pessoas que trabalham de home office, elas costumam trabalhar em posturas mais relaxadas por estar em casa, né? Elas possuem uma postura mais errônea porque ela não tem uma cadeira muitas vezes, que seja igual lá no trabalho que ela tem. Então assim, ela não tem ergonomia da cadeira. Então por muitas vezes fica essa questão da má postura, tá? Se você não tem uma cadeira em casa ergonômica, eu te aconselho a pegar uma almofada dessa de sofá e colocar atrás da cadeira, tá? Eu aqui na minha cadeira, eu costumo colocar esse apoio, ó, esse apoio aqui na minha lombar, beleza? Ele fica assim. Então o que ele faz aqui? Ele tem uma regulação aqui, uma regulagem que você consegue deixar maior, menor a angulação. Então eu projeto ele atrás da minha cadeira, tá? E aí eu fico com a minha coluna lombar, trabalho horas e horas e não sinto nada, porque eu consigo manter a minha postura, tá? O meu monitor, ele é na altura, o notebook eu boto ele em cima de uma caixa, ele fica na altura do meu campo visual. Então é muito importante essas questões de ergonomia, é muito importante para você ter uma vida útil trabalhista maior, né? Porque hoje em dia o maior índice de afastamento de uma empresa são problemas de coluna hoje em dia, tá? Então assim, por isso que as empresas implantam a ginástica laboral, né? Nos Estados Unidos mesmo, ele tem um programa de, além da ginástica laboral, quando o funcionário se afasta por alguma dor, ele tem um profissional, né? Ele tem locais que tratam aquele profissional, tá? A empresa paga para poder voltar rápido. Porque para a empresa e para o governo não é nada interessante encostar
alguém pelo INSS, né, lá, que eu não sei qual é o nome, por causa de alguma dor lombar, alguma dor na cervical, alguma tendinite. Então, o governo lá ele tem esse trabalho de, quando o funcionário é afastado por dor, ele tem uma licença, essa licença dele, ele não fica em casa, ele tem que ir lá e se tratar nesses locais para poder retomar de novo, né, a sua atividade rapidamente, entendeu? Então é isso, galera. Espero aí ter ajudado de alguma maneira aí nesses exercícios aí. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui, ó, no meu Instagram, pode mandar um direct, qualquer dúvida, tá? De exercício. O COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, autorizou nós, fisioterapeutas, a trabalharmos via teleconsulta. Até quando não foi falado, tá? Mas eu estou com muitos pacientes que trabalham comigo essa questão da ergonomia, que fazem trabalho de reforço do core, né? Reforço dessa musculatura da lombar, musculatura do glúteo, que é o core dos membros inferiores, musculaturas da região cervical, essa questão postural. Então, existem vários exercícios que a gente consegue fazer, com esse paciente para que ele tenha uma vida útil melhor, sem dor, e viva uma vida sem dor, né? Chega de viver com dor, né? Então, qualquer dúvida sobre posicionamento, exercício, sobre teleatendimento, é só entrar aqui em contato aqui comigo, ó, pelo Instagram, tá? Ou deixar sua mensagem aí embaixo e a gente entra em contato, a gente troca uma ideia bacana. Ok? Então, ó, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa desse vídeo aí e até a próxima.